Galera, este jogando Boruto não é um simples dojutsu, e a prova disso é este cara, o deus dos Otsutsukis. Em questão disso, podemos ter noção dos shinjutsus que este olho pode ter. E não é qualquer poder não, inclusive uma delas é apropriado para o Boruto bater de frente com Kawaki. Ou melhor, a capacidade de anular algumas coisas. Mas agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Na moral, galera, esta cena aqui tem dois erros, que quem já acompanha o canal há milhares de anos atrás sabe sobre o que se trata. E justamente por um desses escorregões que o Kishimoto deu nessa parte, vamos falar deste modo, é que um dos shinjutsus do Jogan, ou melhor, um dos seus poderes, já foi mostrado nessa cena, que é um fato interessante, sobre que é o modo como os caras vão conseguir fazer o Uzumaki bater de frente com Kawaki, em alguns aspectos. Mas já avisando, galera, os poderes oculares deste olho que nós estamos pra falar sobre, é basicamente 5 técnicas inata roubada que ele tem, significando o poder de um deus. Ops, espera lá, o Jogan é o dojutsu do deus Otsutsuki. Só que aqui já deu pra gente ter uma ideia, né, galera? Não são qualquer poderzinho não, que inclusive é o suficiente pra mostrar o porquê ele é único. E digamos assim, o top 1 dos poderes oculares. E por mais que Kawaki evolua, não importa o tanto que este cara consiga chegar de poderes absurdos, o Uzumaki tá logo à frente. Porque os shinjutsus do Ishiki serão rebatidos pelo Jogan do Boruto. Que isso até que necessário pro desenvolvimento da parte do nosso protagonista. Porque esta habilidade do Kawaki de diminuir objetos e encolher o próprio corpo dificulta muita coisa. Por isso que a primeira que entra como uma das roubadas técnicas do Jogan é justamente a neutralização de habilidades. Ou seja, galera, o Boruto terá a capacidade de simplesmente impedir que utilize certas habilidades contra ele. E é por isso que eu disse sobre a parte do começo do anime, desta cena aqui. Hoje tem dois erros, que no caso um não é o caso aqui. Mas o primeiro é que o Boruto está com a espada. E galera, a gente sabe onde isso pode dar. O Kawaki pode muito bem usar o seu poder para diminuir objetos. Então sendo a espada, kunais ou qualquer outro objeto, é inválido contra o cara. E como mostrado, é isso que o Boruto está utilizando. Porém, é óbvio que tem a possibilidade que neste tempo Kishimoto nem tinha criado esta parte da habilidade do Suku na Hikona. E fora que esta cena terá algumas mudanças quando adaptarem ela. Porém, galera, é fato que o Jogan precisa ter um poder que bate de frente com este Suku na Hikona. E a neutralização de habilidades faria exatamente o seguinte. Ao Boruto tocar no objeto, o Jogan daria o efeito de invalidar o poder do Kawaki. E isso seria muito roubado, sério. Porém, galera, tem como o Uzumaki lutar dessa forma sem precisar desta habilidade. Ou seja, preparar kunais com seus clones e inclusive a espada dele, uma delas. Porque aconteceria como nesta cena aqui. Do Ishiki que não conseguiu diminuir a espada do Sasuke, porque era o Boruto. O que pode ser isso também, nessa cena aqui. Tem este outro lado da moeda também. E mais um dos shinjutsus que o Jogan terá. E que será inclusive outro poder que poderá ser usado para bater de frente com o Kawaki. É a percepção de chakras. Que no caso, é como a parte que o Jogan tem essa de sentir de energias negativas. Mas no caso dessa técnica chamada percepção de chakras, seria como o Boruto conseguisse fixar o Jogan no alvo e não importa para onde ou que velocidade ele se movesse. O dojutsu do Uzumaki poderia acompanhar. E o que isso poderia ajudar ele contra o Kawaki? Bom, galera, essa habilidade do Kawaki de diminuir o corpo é muito complicada. Até o Sasuke com o Sharingan teve dificuldade contra o Jigen. E no caso do Jogan, o Kawaki mesmo se encolhendo em um tamanho minúsculo, ele ainda assim poderia ser visto como um ponto de chakra igual observar em um ângulo como o Byakugan, que inclusive o Jogan tem essa. E assim seria o Kawaki visto pela visão do poder ocular do Boruto. E outro poder sinistro que este olho deve possuir como dojutsu de um deus é a manipulação da realidade. É quase um genjutsu, só que muito mais, vamos dizer assim, superior, ao ponto dele ser capaz de criar realidades, que no caso manipulá-las, tanto para fazer uma pessoa cair em uma ilusão, como o próprio Boruto fazer uso desta manipulação da realidade para adquirir um poder em meio disso, que no caso seria como ele ter a capacidade de usar nele mesmo para executar um ataque, como poderes que ele não tem, só que criando com realidade para ele, ou melhor, conjurando armas de chakra, ou até mesmo habilidades que o Boruto já viu, só que quanto maior o uso, maior o chakra gasto também. E mais uma das melhores que este dojutsu precisa possuir é a absorção de chakras, e é óbvio que já foi mostrado através até mesmo do Rinnegan.
Só que imagine o seguinte, ele absorvesse e ao mesmo tempo devolvesse em dobro, utilizando o karma como uma combinação. Que no caso, nessa cena aqui, o moleque ativa o karma e coloca o Jogan em ação. Então seria muito útil absorver-se e devolver-se através do karma, só que em dobro, ou no caso roubar os chakras dos adversários. Bom, outro tópico é a manipulação do tempo. E essa sim, galera, é um poder muito roubado. Porque imagina o poder ir para o passado como próximo e também conseguir ver o futuro, que no caso ele já possui. Só que olhem só, ele poderia parar o tempo semelhante ao que o Momoshiki passou nesta cena aqui. Só que para não ser tão roubado, só poderia ser usado para fazer algumas coisas, em um tempo só. Como no último caso, se houvesse uma única opção, a não ser o Boruto ter que fazer isso. Porque vamos ser sinceros, né galera? Parar o tempo é muito roubado, um poder desse, cara, ninguém bateria de frente com o Boruto. E fora que não teria graça ele toda vez usar isso. Mas colocando em outras escalas, então seria sim uma habilidade impressionante. E com esta manipulação de tempo ele poderia facilmente antecipar ataques, como ver o futuro de segundos antes de ser atacado. Isso seria bem diferente de qualquer poder, como além disso, ele poderia ver como o ataque seria executado e também qual rota que o adversário poderia criar além daquela que ele já está traçando. Aí sim seria apelão demais, afinal de contas não é pra menos, né galera? É um olho de um deus. E, inclusive essa é quase a que liga com a manipulação da realidade, que no caso o poder de conjurar, semelhante ao que falamos. Porém galera, a gente sabe que o Jogan ele é uma fonte de energia, o que até o momento essa é a nova teoria que nós abordamos sobre ele aqui. Como o olho com a energia que está concentrada no universo, até mesmo na natureza. E por conta de algumas coisas negativas serem apresentadas perto do Boruto, é o que faz ele vir à tona. Essa é só um meio de explicação sobre a energia que ele conecta ao Boruto. Ou seja, dessa forma o Uzumaki pode utilizar a fonte de poder do Jogan. Como o Kinshiki, por exemplo, que no caso mais eficiente, como por exemplo até mesmo criar algumas barreiras de puro chakra, como um humanoide também. Só que claro, nada a ver com o Susanoo, o que seria insano se o Jogan pudesse conjurar o Susanoo. Porém, quanto maior a invenção, maior será o gasto de energia. Mas vai dizer se isso não seria insanidade mesmo, galera. Imagina o poder da conjuração. Pode até mesmo parecer mirabolante essas ideias de Shinjutsus, mas não podemos esquecer que ele é um donjutsu deste cara aqui, o senhor dos Jogans. Então já pode se prepararem porque de fato teremos poderes incríveis vindos do Jogan, quando adaptarem ele. E essa é, digamos assim, um bônus, que no caso, últimas delas, a técnica inata que ele poderia possuir e que seria muito roubada, seria semelhante ao Amitojikara do Sasuke, onde o cara consegue trocar de lugar com qualquer coisa ou pessoa. Galera, isso sim seria um poder muito roubado. Então o Kishimoto poderia, por exemplo, fazer algo similar a isso, alguma forma em que o Boruto não só trocasse de lugar com a pessoa ou com o objeto, como também simular um ataque e no mesmo momento usasse isso para trocar de posição e acertar o alvo. Por exemplo, atacar o Rasengan que desaparece em uma direção como se fosse errar a pessoa, mas na última hora ele usasse para aparecer em cima do alvo, e também combinasse com a energia do Jogan, fazendo o seu mini Rasengan virasse um Odama. Isso sim seria muito apelão, e se usasse contra o Koaki ele ainda assim conseguiria se safar, absorvendo o jutsu, mas também poderia sair bastante machucado, por ser quase em cima da hora. Então isso seria um dos poderes do cara que, olha, seria roubado demais. Imaginem só, o Jogan tendo a Amitojikara do Sasuke, seria insanidade mesmo. Então em resumo galera, o Jogan vai possuir algumas habilidades, porém as que mais tem chance dele ter aquelas que citamos aqui: manipulação do tempo, ou seja, poder voltar para o passado e também parar o tempo, só que em caso de última hora, porque uma habilidade assim é muito apelona. E outra também que será quase 99% de chance dele possuir é a percepção de chakra, só que com efeito para poder usar contra o Koaki, não importa se ele diminui o corpo de um tamanho minúsculo, o Jogan poderia ver ele através do seu chakra. De fato, esse seria mais um poder inato que seria eficiente contra o Koaki. Como também manipular a realidade, criando uma em si e prendendo o inimigo. Só que uma coisa podemos ter garantia, que este olho tem o poder que abrange o universo. Afinal, ele é da origem de um deus Otsutsuki. E sinônimo de deus é único e universal. Mas que pena, chegamos ao final de mais um conteúdo. Mas o melhor é que se você ainda tá aqui, cara, eu estou te convidando para você se tornar um membro do canal. Bom, agora você já sabe o que fazer, não leva nem 4 segundos, porque também te espero em outros vídeos. Valeu e até a próxima. Fui!